boa. Você acha tão boa, eu reconectei. Não sei. Eu não lembro. Borbaloni Lili. Borbaloni Lili. Borbaloni Lulo. Goro Frudrilo. Globo Frudrilo. Globo Frudrilo. Globo Frudrilo. Globo Frudrilo. Globo Frudrilo. Goro Frudrilo. Goro Frudrilo. Faro é fantasma. Desce daí, seu corno, desce daí. Desce daí, seu corno, desce daí.
Eu quero pensar. Desde aí, eu comecei. Em vez de sorrir. E aí, pô, tá ganhando. Não. O meu filho
para inserir. Dadinha aqui, ó. Mãe, aqui, ó. Eu tô nessa área de também. Ah, tu.
Amizade vai compatível. Eu acho que tá sendo desligado. Oh, ele tá aqui. Acabou de chamar. Eu gosto de fugir, mas você faz um. A mina. Oh. Eu não tenho. Oh. Eu tenho um vou.
Cara, sério, tá muito ajudando ele. Cadê ele? Cadê? Ele é meu. Olha, dá uma bica na cara do cão. Nem é mesmo. Vamos acabar. Caralho, resolve. Vamos ganhar. Resolver. Ou se lá, tá mais. Eu acho que eu vou. Me fizeram. Foi óbvio.
nome do bloco.
Caraca. Então eu ficar em série com 7.000. Deixa eu que eu posso fazer. Eu muito obrigado.
Dois, três. Mais um momento. Acabou o petão.
ele queria deitar. Não gostou. Vai ficar aqui. Fazemos um vídeo aqui. Hoje,